Olá pessoal, Paz de Arruxo, tudo bom? Aqui é o Leandro Reis, canal Reis Batendo Real. Já vai se inscrevendo, deixe o seu like, ative o sino das notificações. O vídeo de hoje aqui, vamos fazer uma análise, uma questão muito importante para o pessoal entender acerca da palavra, no qual eu cito várias vezes ao longo dos vídeos os nomes do Pai, do nosso Deus, nosso Criador, com o nome Yahweh, e o do nosso Salvador, com o nome Yahushua. Onde nós chegamos a este nome? Por que esse nome não está na Bíblia? O que foi alterado dentro das Escrituras? E qual é a razão disso? Para que as pessoas não soubessem a plenitude que são as Escrituras Sagradas. Por que esse mundo que a gente vive é uma mentira e que a palavra está se cumprindo? Sempre quando eu estou... Liga não, que hoje eu estou aqui, ó, tem um final de tarde aqui nesse sítio lindo aqui, e tá um pouco de mosquito esse horário, não liga não que isso aqui é normal, tá? Mas voltando aqui, você tem a palavra, e com certeza você já ouviu falar que as escrituras foram modificadas como de fato o fizeram. E quem realizou essas modificações? Quem é essa tal elite mundial que as pessoas falam? Quem que são essas pessoas extremamente poderosas que comandam esse mundo que nós vivemos? Por que na palavra é escrito assim, o mundo jaz no maligno? Que esse mundo ele está no mal, literalmente, governado pelo próprio mal. E que essa elite que comanda o sistema econômico, financeiro, digamos, científico e cultural, em todos os aspectos que você imaginar da sociedade, em relação aos meios de consumo, os meios de produção, linhas ideológicas, filosóficas, as mídias principalmente. Por que isso está ligado diretamente com o cumprimento das Escrituras? Por que o príncipe desse mundo é o próprio Lúcifer? E essa elite, qual é a ligação dessa elite com o mal, com essa entidade maligna que é o próprio diabo? Todos já ouvimos falar sobre a elite mundial, os tais Illuminati. É que eu não posso falar, como eu sempre falo nos vídeos, né? Tem certos termos que eu não posso utilizar nos vídeos aqui. E eu tenho que falar nas entrelinhas, porque o algoritmo do YouTube, da internet, ele só pela palavra-chave que eu pronuncio aqui, ele já sabe o assunto que eu estou tratando. E nisso, o vídeo não somente ele pode não ganhar engajamento, como de fato não tem engajamento esse tipo de conteúdo, pouquíssimas pessoas assistem, acessam, e quando se trata desses assuntos, a internet faz questão de indicar vídeos que ridicularizam as teorias conspiratórias. Só que as teorias conspiratórias, pessoal, eu falo para vocês, não são apenas teorias, são práticas. E a elite mundial tem interesse em suprimir esse tipo de informação de você, para que você não se liberte, para que você não saiba a verdade. Porque essa elite é uma elite levantada pelo próprio diabo, e o diabo é o quê? É o pai da mentira. E por isso o diabo, sendo o pai da mentira, que levantou essa elite financeiramente, digamos, militarmente poderosa, e ele vai utilizar os meios que ele precisar para poder esconder a verdade de você. E inclusive, como eu estava falando, alterar a própria palavra do Criador, alterar o nome do Criador e o nome do Salvador, e utilizar figuras pagãs e cristianizá-las, digamos assim, né, disfarçar essas imagens, essas figuras pagãs, com imagens santas, digamos. E sendo que o próprio termo cristianismo em si já é um termo errado, já vem dessa elite também. Isso é muito profundo e que as pessoas precisam entender, porque estamos no final dos tempos, e as pessoas verão o nosso Salvador vindo entre as nuvens com poder e grande glória. E que esse Salvador que virá, ao contrário do que as imagens apresentam nas igrejas, nas católicas, imagens em qualquer outro tipo de religião, que mostram um Salvador numa cruz, loiro, branco, dos olhos azuis, do cabelo liso, sendo que o que está na palavra é totalmente ao contrário disso. Você lê Apocalipse 4, versículo 3, que aquele que está sentado à destra do trono é semelhante à pedra de jaspe sardônica. Que cor que é a jaspe? Que cor que é a sardônica? Você já parou para ver qual é a cor dessas pedras? Então, eu pensava há pouco tempo atrás, há poucos anos, que era uma pedra tipo um diamante, uma pedra clara, uma pedra cristalina, branca. Só que você pesquisa na internet e você descobre que a jaspe e a sardônica são duas pedras de cor escura, de um marrom avermelhado escuro. E esta passagem, pessoal, está descrevendo a cor do nosso Salvador, a cor daquele que está sentado à destra do Criador, do nosso Deus, do nome dele que se chama Yahweh.
E o nosso Salvador, como está em outras palavras também, em outros versículos que eu falo, ele está lá escrito também, uns cabelos brancos como a lã. O que a lã é? É lisa? Não, a lã enrolada, como o cabelo de uma pessoa negra. Que essa, pessoal, é a pura verdade. O nosso Salvador não é branquinho, loirinho, de olhos azuis. Ele tem a aparência de uma pessoa negra. E a elite tem interesse em esconder isso. E tanto que ao longo dos séculos, você para olhar as escrituras e você para ver a estrutura da sociedade, por exemplo, a cultura do racismo que foi criada por eles. Só que nos últimos anos, para, digamos, passar um pano, eles criaram leis punindo o racismo. Mas é por quê? Para não virar uma bagunça que já estava se tornando. Porque eles sabem que esse povo negro, na verdade, são os hebreus verdadeiros. A elite mundial, pessoal, tem interesse direto em esconder a história verdadeira dos hebreus, a origem da humanidade. E isso você não vai encontrar nos livros de história. Por quê? A elite sabe que esse povo hebreu é o verdadeiro povo de Deus. E como eu estava explicando, eles, essa própria elite, criaram a própria cultura do racismo para denegrir e descredibilizar o povo do Criador, o povo de Yahweh, do nosso Deus, do nosso Pai. E os livros de história não vão contar isso. Você sabia, por exemplo, que a escravidão dos negros no Brasil foi escravidão daqueles hebreus que atravessaram o deserto 40 anos junto com Moisés, que é a África. Muita coisa dos livros de história são mentiras inventadas por essa elite para esconder a verdade das pessoas, criar situações falsas, encher a linguiça da nossa história. Isso é literalmente. Eles fizeram isso, justamente alterando as escrituras. Num evento que uma hora eu explico um pouco melhor, de uma forma básica, para o pessoal entender, o tal do famoso Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia foi essa reunião dos sacerdotes da época, há alguns séculos, em que eles, junto com essa elite, se reuniram, pegaram todas as escrituras, os pergaminhos da palavra, todos os livros que eu falo. E não são apenas 66 livros, como está na Bíblia. Tanto que a Bíblia, na verdade, lá dentro não está escrito Bíblia, chama-se Escritura Sagrada. E não são apenas 66 livros, são centenas de livros, dizem até milhares de livros, e que nessa reunião eles pegaram todos esses pergaminhos e decidiram o que seria eliminado e o que seria alterado dentro da palavra e seria compilado e chamado de Bíblia, que é aquilo que você tem dentro da igreja, que você aprende desde criança, sendo as escrituras sagradas, como são de fato. Aquilo é a palavra de Deus de fato. E ela é verdadeira, e ela é pura. E muitas questões do nosso mundo em que vivemos está dentro da palavra, e inclusive dentro dos apócrifos. Que você que é pastor, você que fez escola dominical, que fez faculdade de teologia também, que é um pastor, um líder, você é condicionado desde a sua formação religiosa, do seu evangelho, a acreditar que os livros apócrifos não são inspirados por Deus. Que os livros apócrifos, eles são mentirosos, inclusive. Para quem é um pouco mais radical, você é condicionado a acreditar que aquilo são mentiras, sendo que os apócrifos, eles são tão valiosos quanto a própria Bíblia. Os próprios 66 livros que você está acostumado e que você foi treinado a não considerar as informações que está nessas escrituras que foram escondidas de você, de todos nós, escondidas de mim, de você que está em casa, para que você não tivesse a plena dimensão do poder e da palavra de Yahweh, de Deus. Essa elite foi tão maldita que eles tiveram a capacidade de esconder o nome puro e verdadeiro do nosso Pai. Deus, ele também tem um nome. Muita gente conhece aí, até pessoas que fazem tatuagens, por exemplo, pessoas crentes fazem tatuagem daquela língua hebraica, né, Yod-He, Vav-He. Aquilo se chama Yahweh, aquelas escrituras nesse Yiddish, na verdade, que quer saber uma outra coisa aqui que o pessoal vai ficar de cabelo em pé. Sabia que essa língua hebraica que a gente vê não é o hebraico verdadeiro. Aquilo chama-se Yiddish, que é uma outra língua. Quer saber qual que é o hebraico verdadeiro? E pouca gente sabe disso. É o chamado Tupi-Guarani. Você sabia disso? Então, você não vai ver isso nos livros de história comum. Isso são informações e muitas outras em livros extremamente, digamos assim, escondidos, inacessíveis, de difícil acesso, que eu quero dizer. E que essas informações, uma vez que você lida com elas, que você absorve esse conteúdo, você começa a abrir a sua mente, o seu entendimento, você começa a entender de fato o que é esse mundo que nós vivemos.
E desses livros apócrifos que eu tanto falo, o principal deles, o carro-chefe que o pessoal tanto fala, é o tal do livro de Enoque, por exemplo. O livro de Enoque, se você lê o livro de Enoque, você vai conseguir entender por que nós estamos utilizando um celular nesse momento, que a gente acende a luz, por que o homem utiliza armas, ferramentas, por que o homem come carne. Não que eu seja adepto do veganismo, que seja pecado comer carne hoje, mas isso foi ensinado para nós. Por que o homem utiliza química, por exemplo, astrologia, numerologia. Isso, pessoal, são tecnologias. Por que você utiliza carro? Isso, pessoal, são tecnologias ensinadas por anjos caídos. Sabe? Quem conhece a história dos anjos caídos? Os 200 anjos que se reuniram no Monte Hermon, que viram que as mulheres da terra eram amoráveis e quiseram ter elas como esposa, se rebelaram contra Iarro. Iarro já sabia da rebelião e expulsou esses anjos e vieram aqui para a terra. E esses anjos tiveram filho com essas mulheres, que geraram os famigerados gigantes, que pouca gente acredita, pouca gente entende essa história. E onde estão? Você vê assim, poxa vida, existiram gigantes na Terra? Existiram. Muitas montanhas que você vê ao longo do mundo, na verdade, são justamente os restos mortais desses seres que existiam antes do dilúvio. Por exemplo, parece papo de lunático, mas essa é a pura verdade. Você vê que muita coisa que está dentro da palavra e dentro dos apócrifos, ele liga as pontas soltas da nossa história. Você começa a entender o que foi escondido de nós. E que você precisa se libertar, você precisa pesquisar para que você saiba a verdade, porque estamos no fim dos tempos e muita coisa está acontecendo, fora aquilo que nós não conseguimos ver. Isso para as pessoas que estudam as escrituras, que fazem esse estudo, digamos assim, de escatologia, como o pessoal fala, né? E os estudos do cumprimento das palavras, das escrituras. E você faz essa análise e você entende, por exemplo, que estamos no quarto selo do Apocalipse, no quarto selo, que é a fome e a peste, sabe? Aquela situação mundial, sanitária. Então, isso tem a ver também com o cumprimento das escrituras. E tem coisas muito piores para vir e as pessoas estão dormindo. Como está na palavra, existe aquelas pessoas que são as pessoas despertas, aquelas pessoas que estão lá na internet também tentando fazer o seu papel, como nós aqui. Somos literalmente a voz que clama no deserto. Muita coisa está para acontecer e as pessoas vão ser pegas de surpresa. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, estudem, se libertem, porque coisas piores, extremamente piores, estão para acontecer nesse mundo. E que será na nossa geração. Nós temos no máximo, pessoal, 10 anos de história. A palavra está se cumprindo. E para que você não seja pego de surpresa, faça como está nas escrituras. Está ordenado crescer em fé e conhecimento. Você crescer o seu entendimento, renovar o seu entendimento acerca da palavra. E você saber a verdade e se libertar e ter pleno conhecimento do nosso Pai, do nosso Criador, através da palavra. Não ficar dependendo apenas do conhecimento, entre aspas, do aprisionamento mental dentro das abadias, como as pessoas conhecem, os templos religiosos. Porque, como está na palavra, nosso Criador não habita em templos feitos por mão de homem. Na verdade, a igreja somos nós. A sua vida com o Criador não depende de igreja, templo de pedra. A sua vida com o Criador depende única e exclusivamente de você buscá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e amá-lo acima de todas as coisas. E ao nosso próximo, amar como a nós mesmos. E nesse ponto de vista, você ter a sua vida em constante conserto diante do Pai. Não que você vá atingir necessariamente a perfeição, mas que você seja uma pessoa, e o crente, isso o pessoal do sistema religioso sabe, que o crente não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre está se limpando, com o sangue do nosso Salvador, como as pessoas conhecem Jesus, que foi outra modificação também. O nosso Salvador se chama Yahushua. E disso tudo, pessoal, dessa conversa aqui, o que eu quero fazer que os irmãos entendam é que esse mundo que nós vivemos é uma absoluta mentira. A forma com que você aprendeu essa estrutura social, cultural, histórica, filosófica, científica, econômica, política principalmente, agora dessa época de política que a gente está passando aqui no Brasil, toda essa situação, tudo isso está ligado diretamente com o cumprimento da palavra. E que nesse fim dos tempos você precisa estar armado com as escrituras,
com pleno conhecimento da palavra e saber para que você não seja pego de surpresa, porque coisas estão para acontecer e as pessoas vão ser pegas de surpresa. Não seja uma delas. Estudem, se libertem, porque a Yahushua é a verdade. Esse nome precioso que foi escondido, como eu estava explicando, da nossa escritura, da palavra santa, pura, do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Yahweh. Isso, pessoal, é justamente também um resultado dessa elite fazer essa reunião do tal do concílio para que as escrituras fossem modificadas, para que as pessoas não soubessem o nome verdadeiro do Pai, o nome verdadeiro do Salvador. E como eu expliquei no começo do vídeo, pegaram figuras pagãs, paganizadas e cristianizaram essas figuras para que as pessoas adorassem essas imagens dentro dos templos religiosos. E quando você tem essa informação, você entende essa estrutura, que você de fato se liberta, como está na palavra, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E você não vai ser mais enganado por essa elite. Você vai ter informações, você vai assistir televisão, e você vai saber exatamente onde está o ponto da mentira do que eles estão dizendo. E que você é uma pessoa desperta de fato. Por isso, pessoal, estudem. Entendam que este mundo que nós vivemos é uma absoluta mentira. E que você foi ensinado de propósito, errado, para que você não tenha o pleno conhecimento do nosso Pai, do nosso Criador e do nosso Salvador, do nosso Pai Yahweh e do nosso Salvador Yahushua. E que esses nomes foram escondidos de você, e que as escrituras foram modificadas. Por isso que está na palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, que você vai ter pleno conhecimento da palavra, e que nada mais vai te enganar. As mentiras do diabo, do sistema, não vão mais pegar você, e não vão mais te ludibriar. Porque você tem um pleno conhecimento, você está firmado na fé, e tem um pleno conhecimento na palavra do nosso Pai, do nosso Criador. Mas é isso aí então, pessoal. O final de tarde já está aqui já. A luz já está baixando. Fiquem na paz de Yahushua. Colham essas palavras com carinho. E se apliquem, estudem, se libertem, tá? Fiquem na paz todo mundo aí. Canal Reis Batendo Real, já vai se inscrevendo. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sino das notificações. E ficamos aqui com mais esse vídeo. A paz de Yahushua para todo mundo, tá?